Olá a todos, sejam bem-vindos ao podcast DV. Meu nome é Diogo Elias e hoje nós estamos aqui com o professor Arquimedes. Seja muito bem-vindo, professor. Muito obrigado. Então, para darmos início, professor, você poderia falar um pouco sobre sua formação e sua experiência? Sim, eu sou engenheiro eletrônico, formado pela Universidade Federal de Pernambuco, fiz mestrado e doutorado na área de processamento digital de sinais. Tenho experiência na área de indústria, eu passei por Philips, passei basicamente por setores de desenvolvimento, né? Eu trabalhava muito ligado à criação de novos produtos, então medidor de vazão, etc. Trabalhei muito na área de instrumentação também. Certo, perfeito. E atualmente o professor Arquimedes está fazendo parte do projeto de desenvolvimento de drones por meio de manufatura aditiva. Então, professor, contextualizando sobre esse projeto, uma visão geral para darmos início sobre a fabricação dessas peças. Como e quando esse projeto começou? A ideia do projeto foi decorrente da observação de que os alunos eles estavam assim um pouco perdidos. Então a gente percebeu que era interessante materializar os conceitos teóricos, né? E uma coisa boa, a gente sabe que todo jovem ainda traz dentro de si um pouco de criança, e toda criança fundamentalmente ela é lúdica, e o drone ele carrega essa ideia do lúdico. Então a ideia era dizer, olha, eu vou poder desenvolver um drone e trabalhar conceitos na área de manufatura aditiva, na área de eletrônica embarcada, na área de prototipação, na área de desenvolvimento de programas usando linguagem de programação C. Então a gente pensou em juntar todos esses conhecimentos numa tarefa que seria divertida, seria interessante, seria proveitosa. Já imaginou você trabalhar num produto e no final você poder ver ele levantando o voo e você dizer assim, eu fiz parte disso. Muito bom, não é? Sim, muito bom mesmo, realmente. É um incentivo bem nobre isso. E sobre a tecnologia que é utilizada na fabricação desses drones? Veja bem, obviamente a estrutura a gente utilizou a impressão 3D, né? Em relação ao processador escolhido, a gente não escolheu o que seria o processador mais adequado. Por que a gente não escolheu? Porque a gente percebeu que os alunos conheciam muito melhor o tipo Arduino, um ESP. Então a nossa ideia era, vamos usar o que vocês precisam aprender dentro do contexto do Instituto Federal, né, para que a gente não se distancie muito. Se a gente tivesse optado, por exemplo, por um processador ARM Cortex tal, eles não iriam trabalhar com esse processador durante o curso. Então, mas eles trabalham com Arduino, eles trabalham com ESP, né? Então a ideia foi que a gente começa fazendo primeiro um modelo que seja funcional, que a gente possa, digamos assim, produzir com ele, sabendo que se a gente precisar que ele vá mais além, esse mais além tem que ser feito com um processador mais poderoso. Por exemplo, se a pessoa disser assim, mas eu quero incluir a parte de processamento de sinais, de tratamento de sinais, de captura, envolvendo uma câmera 4K, papapá. Não, vamos usar então um processador mais adequado para isso. Perfeito. E quais as etapas principais para o desenvolvimento dessas peças? Legal. O que eu costumo fazer normalmente com meus alunos é o seguinte: a primeira etapa eu peço a eles que façam uma pesquisa bibliográfica, que entendam do que se trata. Depois eu peço a eles que escolham um projeto que tenha começo, meio e fim, que alguém tenha desenvolvido. Estude esse projeto, entenda e o implemente. Repita os passos daquela pessoa que já fez aquele projeto. Depois que ela faz o projeto, eu peço a ela para fazer pequenas modificações, no sentido,
o projeto do rapaz ficou massa, mas ele poderia ter algo mais. Esse algo mais a gente vai acrescentando aos poucos. Eu costumo dizer que o verdadeiro aprendizado é um negócio que só vem lá na frente, quando já está no seu sangue. O processo criativo, inovador, ele é resultado de uma identificação muito forte entre o que você está fazendo e o conhecimento que você precisa ter. Não dá para passar um projeto muito complexo, onde a pessoa ainda não entende as primeiras coisas. Tem uma frase que eu gosto muito, que diz assim: primeiro as primeiras coisas. Comece pelo básico. Vá tentando entender primeiro as primeiras coisas. Depois, mais adiante, você vai dominando aquilo que é mais complexo. Ótimo. E, no caso, os seus alunos, junto com o seu auxílio, eles desenvolvem o próprio sistema do drone? Sim, com toda certeza. Como eu lhe disse agora há pouco, a gente inicialmente pega um sisteminha que seja funcional e depois a gente começa a localizar falhas ou coisas que poderiam ser adicionadas. E se eu precisar que ele tenha, por exemplo, um tempo de voo maior, como é que eu controlo isso aí? E se eu precisar tratar determinada informação, como é que eu faço para fazer isso? As questões, elas vão surgindo naturalmente. À medida em que a pessoa... O primeiro momento é emocionante. É você ver o seu drone, que na maior parte das vezes ele dá chabu no primeiro momento. Eita, está faltando alguma coisa, onde foi que eu errei? Né? E aí a gente corrige isso aí vai para o teste valendo. Quando a gente consegue passar por esse momento, é o momento da gente poder dizer: agora eu acho que eu posso melhorar. Ótimo. Entrando nesse aspecto, né? Quais foram os principais desafios que vocês se depararam ao decorrer do desenvolvimento dessas peças? Mas a gente teve vários desafios. Por exemplo, a gente percebia que os alunos não sabiam lidar muito bem com as questões práticas. Então, porque tinham muito pouca prática e a teoria parecia que não conjugava, não conversava com a prática. Então, trazer a teoria na hora da prática foi desafiador. Mostrar para os alunos que são vasos comunicantes e não vasos estanques. Ou seja, eles se comunicam. Uma coisa conversa com a outra e tem que conversar. A outra parte foi na hora que a gente disse assim: eu preciso agora trabalhar em cima do código. Aí a gente percebeu que nesse momento tínhamos que trabalhar um pouco mais na formação da capacidade de programação. Ótimo. E sobre ainda voltando para a parte dos materiais que são utilizados para a fabricação das peças, o senhor citou que era através da impressão 3D. Sim, a gente usa as impressoras 3D que o IDV possui. Ótimo. E ao utilizar esse material, ou seja, a manufatura aditiva, ele melhora na performance final do drone, na durabilidade? É interessante. Sim, porque veja bem, o primeiro drone que a gente fez foi com um aluno lá em Caruaru. Ele foi feito usando cano de ferro, cano de alumínio, não lembro bem. É uma estrutura extremamente pesada, nada maleável, né? Mas mesmo assim, esse drone levantou voo. E a gente tinha, inclusive, uma filmagem mostrando que eles precisaram amarrar o drone na mesa, porque o drone literalmente levantou voo lá no meio da sala. Né? Foi muito legal. Então, o fato de eu usar a manufatura aditiva e tal, eu tenho uma estrutura que eu consigo reparar, trocar uma peça ou refazer, reimprimir com certa facilidade. Claro que não dá para comparar com determinados materiais que existem hoje em dia, que são bem mais leves, né? Mas já é uma vantagem imensa o fato de você rapidamente poder fazer qualquer alteração na estrutura e reimprimir e botar na prática. Sim. Então, tem alguma característica no design do drone que elas são exclusivas? Ou seja, que nem o senhor acabou de citar. No início fizeram um drone feito de cano. Isso. Só mesmo sendo pesado, conseguiu levantar voo. Levantou. Então, ao começarem a fabricar por meio da manufatura aditiva, tiveram um avanço.
E também conseguiu a expansão desse projeto. Então, melhorou na funcionalidade de que, se uma peça é quebrada, ela é facilmente reparada. Isso. Não vai precisar ser feito um drone novamente do zero. Então, Isso. facilita muito isso. Isso. E quais são os principais benefícios da manufatura aditiva que a manufatura aditiva trouxe para as peças desse drone, comparados com os métodos tradicionais? Eu diria que quando a gente usa a manufatura aditiva, eu posso, se eu percebo que em termos de aerodinâmica o drone não está muito bom, porque o ângulo não foi bem calculado, porque a peça não levou em consideração a resistência do ar, se usou-se, por exemplo, na manufatura, usou-se um material, digamos assim, muito denso, porque você, na hora que está mandando imprimir, você pode imprimir para ficar mais leve. Você não precisa fazer ele todo cheio, digamos assim, né? Então você pode ir observando esse tipo de impacto. Por exemplo, você pode dizer, puxa, eu estou consumindo muito rápido a bateria. Por que eu estou consumindo muito rápido? Porque o consumo está muito alto. Para manter essa estrutura no ar parada, em voo, está sendo algo que está exigindo muito dos motores, né? Então, vamos olhar para essa estrutura. A gente fez o seguinte, a gente pegou duas estruturas. Uma estrutura comercial comprada e pegamos uma sem nada. Essa aí é que a gente vai fazer. E criamos um desafio. A gente tinha todo o material dobrado. Então a gente fez assim, olha, uma equipe trabalha com a estrutura comercial, leve, né, com todas as, digamos assim, as vantagens daquele material, e a outra equipe vai trabalhar com o drone feito na impressora 3D. Nós ainda não conseguimos terminar para botar os dois para brigar e ver, mas eu tenho certeza que não vai ficar muito diferente, muito longe não, né? A gente vai conseguir fazer uma estrutura que vai atender, mas como ele disse no começo, o que me deixa mais feliz é perceber que os alunos passam a ter uma compreensão mais profunda, né? Perceber que aquela teoria ela tem uma serventia, ela atende a uma determinada questão que na maior parte das vezes é uma questão prática. Certo. E falando sobre agora o futuro do projeto, qual o impacto o senhor acredita que a fabricação desse drone, colocar ele para voar, vai ter? Eu acho que quando a gente conseguir botar ele voando com tudo direitinho, vem aquele segundo momento que a gente diz, agora vocês já compreenderam, já fizeram, estão voando, já estão definindo um mapa e ele está cumprindo uma tarefa, um voo que segue um determinado roteiro. Agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai tirar esse processador, vai botar um ARM Cortex, um STM da vida, bota um ARM Cortex e agora a gente vai começar a incluir recursos que a gente sabe que exigem mais do processador. E aí, nesse momento, eu diria que é o grande momento, é você dizer assim, eu vou comparar ele funcionalmente como ele está agora, com um novo processador que trabalha, digamos assim, com muito mais informação, com uma taxa de processamento muito mais elevada. Eu diria que ele vai ter muito mais estabilidade de voo, a bateria deverá durar um pouco mais, porque eu vou conseguir, em determinados momentos, desligar algum periférico que eu não esteja usando no processador, né? Eu acho que a gente vai ter uma experiência boa. Ótimo. E há quanto tempo que já deu início a esse projeto? Mas a gente teve essa greve que atrapalhou bastante, tivemos algumas paradas por causa da pandemia, mas que a gente começou efetivamente, eu diria que a gente deve ter um ano e meio de trabalho, não sei se chega a 2, creio que não, porque outra coisa que para mim às vezes complica é quando o aluno se forma, porque ele vai embora e a equipe fica faltando muitas vezes uma pessoa-chave. É claro que eu não posso obrigar ou dizer, não, você tem que ficar, ele tem que seguir a vida dele, né? Sim, sim.
Então, ao longo desses 1 ano e meio, mais ou menos, Por aí. quais são os próximos passos que vocês determinaram para o projeto? A gente precisa fechar esse. A gente já está com todas as placas que nós mandamos fabricar na China, já está tudo aí. A gente precisa terminar de fazer a montagem, montar e correr para o abraço, porque o código já está definido, já está aí, já em alguns testes eu já vi algumas pessoas mostrando o drone, ligando e botando ele para funcionar, mesmo não estando 100% pronto, mas eu diria que esse é o caminho. Certo. Então, para concluir, o senhor gostaria de destacar algo sobre o projeto que ainda não foi mencionado? Não, eu acho que a nossa conversa aqui, ela foi bem elaborada, abrangeu todos os ângulos, né? Eu espero que a nova turma que vai entrar agora, provavelmente em setembro, né, final de agosto, setembro, né, possa, digamos assim, vir com gosto de vamos concluir isso aí, para a gente poder correr para o abraço e aí embaixo, aí no pátio da instituição do IDV, a gente poder registrar esse momento. Perfeito. Então, muito obrigado, professor Arquimedes, por compartilhar toda a sua experiência conosco aqui hoje e sobre toda a atualização do projeto. Sou eu quem agradeço. Então, esse foi o episódio de hoje, onde nós falamos mais sobre o projeto do drone, desenvolvimento de drone por meio da manufatura aditiva, juntamente com o professor Arquimedes. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui, e esse é o podcast DV.